Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, dando sequência a meu projeto de leitura da Bíblia diária, vou ler hoje a Bíblia de Estudo Scofield, uma Bíblia cuja tradução é Almeida Corrigida e Fiel. Hoje lendo a partir do capítulo 27 do livro de Mateus, Mateus 27, cujo título é Jesus é entregue a Pilatos, versículo 1. E, chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente o conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. O remorso inútil de Judas, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: E tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. Jesus é interrogado por Pilatos, versículo 11. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Jesus ou Barrabás? Ora, por ocasião da festa, costumava-se o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhes todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante do povo, da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E, respondendo todo o povo, disse: O teu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. O rei é coroado com espinhos e levado ao lugar da crucificação, versículo 27. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhado diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E, depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Jesus é crucificado, versículo 32. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel,
Mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o guardavam ali. E, por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E, da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. A morte de Jesus cumpre a lei, termina a dispensação da lei. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou-a em vinagre, e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O corpo de Jesus é posto em um sepulcro. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. O sepulcro é selado e guardado. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E, indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a porta. Essa daqui então foi a leitura do capítulo 27 do livro de Mateus, um capítulo bastante triste aqui, da crucificação e morte de Jesus. Hoje lendo a Bíblia de Estudo Scofield. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até no próximo vídeo.